Olá, meus queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é seu servo, evangelista Márcio. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste canal nós temos por propósito edificar vidas por meio da santa e poderosa palavra de Deus. Nós estamos aqui subordinados à nossa escola bíblica dominical, mais precisamente a classe dos jovens. Nesta lição de hoje, nós estamos estudando, na verdade, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre, na revista dos jovens, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Eu quero te convidar, nesta oportunidade, a nos ajudar se inscrevendo no canal e também dando like, comentando aqui, compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis que a gente conseguir alcançar para que tantos outros possam ser edificados por meio da palavra do Senhor. Aqui nós iremos trazer lições práticas e objetivas, aplicações para o nosso dia a dia, que você também possa estar colocando essa aplicação em sala de aula, nas classes e também nas congregações aí com os jovens. Eu espero que essa lição alcance teu coração de uma forma transformadora e que assim a gente possa juntos aprender uns com os outros. E vamos para a nossa lição de hoje. Nós vamos estudar a lição de número 5, que é 29 de janeiro de 2023. Essa lição vai ser lecionada nessa data. E nós temos por tema Libertos para Viver em Santidade. O texto base, nosso texto principal de hoje, está registrado em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 7, que diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Esse é o nosso texto principal. E o resumo da lição: o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda do Senhor Jesus. Então, o processo da santificação, o processo de vivermos em santidade perante o Senhor é até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nessa lição nós temos alguns objetivos. O primeiro objetivo é apresentar o contexto da primeira carta de Pedro, que será dentro de uma perícope, do capítulo 1, do versículo de número 13 ao versículo 21, que é a leitura bíblica em classe. Conscientizar de que a santidade recebida na justificação precisa ser mantida, uma santidade processual. Compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade. Esse é o objetivo da nossa lição nesta aula. Vamos aqui para a nossa lição. É obrigatório o professor fazer a leitura bíblica em classe. A nossa leitura, como eu disse, é dentro de uma perícope. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 21. Eu, particularmente, gostei bastante desses versículos, pois tem verdades bastante edificantes para a nossa vida e, a partir do texto, nós vamos extrair algumas verdades para a nossa edificação nessa aula. Vamos para a nossa introdução. Para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. O preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz enquanto vivermos em santidade. A carta de introdução desta aula tem uma palavra aqui que me chama a atenção: a manutenção da santidade. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar em observação. Sempre precisamos fazer uma manutenção, um exame, uma revisão da nossa vida, da nossa conduta, das nossas práticas, para que então possamos compreender de que forma estamos procedendo e se de fato estamos andando em conformidade com a santa e poderosa palavra de Deus. Nós vamos entender no decorrer da lição que a santidade ela é fundamental para então vivermos para sempre com o Senhor, sem a qual é impossível adentrarmos as mansões celestiais. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico da lição: o contexto da primeira carta de Pedro, ou seja, vamos aqui entender os seus destinatários, vamos entender a perseguição que os irmãos padeciam naquele tempo e vamos entender também aqui acerca do sofrimento que os irmãos enfrentaram. Primeiro subtópico: os destinatários da primeira carta eram pessoas, na sua maioria estrangeiras e sem permissão para participar da vida pública, possuir terras e receber herança. Grande parte era composta de judeus da diáspora, espalhados pelo mundo, escolhidos como povo exclusivo segundo a presciência de Deus. Meus queridos irmãos, a carta do apóstolo Pedro, ela, entre os teólogos, ela é discutida sobre a sua autoria, mas fica indiscutível que de fato e de verdade Pedro é o autor desta carta. A discussão é justamente pela forma com que ela é verbalizada, um grego bastante aprimorado, bastante organizado, e por esse motivo, e por Pedro não ter tanto conhecimento ou por ser iletrado, fica em xeque a questão da sua autoria. Mas conforme o próprio texto da palavra de Deus, fica claro que Pedro é o autor desta carta. Ainda mais, os destinatários que Pedro se direciona são para os irmãos, em sua maioria judeus, que estão concentrados na Ásia Menor. E a Ásia Menor, ela estava enfrentando uma série de crises, uma série de dificuldades, principalmente
na questão dos cristãos. E quando você lê o versículo 1 do capítulo 1 de Pedro, você vai perceber que dentro da Ásia Menor havia as cidades que Pedro destina esta carta, e ali se concentrava os irmãos. Esses irmãos, eles eram forasteiros, eles eram estrangeiros nesta terra. Essa palavra estrangeiro, essa palavra forasteiro, peregrino, é algo que se identifica muito com nós que somos cristãos. Então, o destino desta carta foi para fortalecer, edificar e alegrar o coração dos irmãos que estavam localizados ali na Ásia Menor, que hoje é a moderna Turquia. Então, isso é um ponto muito interessante de observar. Quando nós falamos sobre a questão do peregrino, a questão do forasteiro, nós já podemos tirar uma lição que pode ser comentada em sala de aula, que todo aquele que se submete à soberana vontade de Deus, ele agora tem uma pátria, ele agora tem um destino, ele tem uma cidade, e essa cidade são as mansões celestiais. Por isso que nada ou qualquer coisa nessa terra pode falar mais alto que a nossa pátria, que a nossa nação, que aquilo que Deus tem reservado para nós. Por esse motivo que está registrado aqui sobre a questão da nossa peregrinação, em Filipenses capítulo 3, e o versículo de número 20, é uma referência que não está na nossa revista, mas que pode agregar aí em sala de aula. Filipenses capítulo 3, e o versículo de número 20, olha o que está escrito lá. O versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ora, nossa cidade não pertence aqui. Nós não somos daqui, apesar que estamos aqui. Por esse motivo, a necessidade de nós revelarmos o caráter de Deus, que é a santificação, que nós vamos entender mais lá na frente. E também tem uma outra referência que você pode estar lendo em sala de aula, que é em Hebreus capítulo 13, e o versículo de número 13, o versículo 14, que também fala sobre o nosso estado de peregrinação. Vamos aqui para o nosso segundo subtópico: várias perseguições. Olha o que diz o texto. Eles enfrentavam 3 tipos de perseguições: pelos romanos, pelos judeus e pela própria população local. Pelos romanos, que os consideravam como um povo desprezível, supersticioso e pervertedor da moral e da ordem romana. Pelos judeus, que perseguiam os cristãos por motivos religiosos e também políticos. E pela própria população local, que por motivos sociais, em sua grande maioria eram pobres, ou pela diferença de práticas religiosas e também políticas. Aí no último parágrafo diz assim: um povo desprezado pela sociedade e considerado como escória. Todavia, foi esse povo que Deus escolheu para ser o seu povo exclusivo e um povo santo. Aqui é uma questão muito interessante a ser observada. Naquele tempo, os nossos irmãos padeciam por grandes dificuldades, não só por caráter geográfico, que eles não podiam obter terras, não podiam ter uma vida pública, eles não podiam participar de nenhuma área pública naquela cidade e também não podiam receber herança, e dentre outras coisas, eles padeciam muitas perseguições só do fato de ser cristão, de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Então isso é uma coisa que vai se repetir ao longo da carta de Pedro, e por diversas vezes, o apóstolo Pedro, ele tenta alegrar e confortar o coração dos irmãos devido ao excesso de perseguição. O que é importante ressaltar aqui sobre as 3 classes que a igreja localizada nessas áreas, eles eram perseguidas pelos romanos, pelos judeus e pela própria população. Os romanos nós podemos caracterizar como a questão política, Os romanos era uma questão exclusivamente política, pois os cristãos não se adequavam aos costumes e cultura dos romanos. Pelos judeus por uma questão religiosa, como diz, política e religiosa, mas muito mais por um caráter religioso. Tanto é que diz na revista que os judeus denunciavam os cristãos aos romanos e, consequentemente, os romanos perseguiam os cristãos. E pela própria população, que caracteriza a sociedade como um todo. Então aqui deixa claro que Jesus já nos falou lá no Novo Testamento, nos Evangelhos Sinóticos, que o mundo nos odeia, o mundo não nos ama. Por esse motivo nós não pertencemos às coisas deste mundo, pois nós vamos na contramão daquilo que o mundo prega para nós. Tudo e qualquer coisa que o mundo prega para nós, nós estamos indo na contramão. Nós somos oposição, nós somos o diferencial. Por esse motivo sempre há dificuldades e barreiras a serem enfrentadas. Mas na perseguição, nós podemos aqui observar o que Pedro fala, um dos motivos pelos quais os irmãos já deveriam se alegrar pelo fato de estarem passando por algumas perseguições. Eu quero te revelar aqui no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 7, no capítulo 1, pelo menos 2 motivos para que os irmãos deveriam se alegrar ali na presença de Deus por conta das perseguições. Para uma herança incorruptível. Olha isso, uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o primeiro grande motivo pelos quais os irmãos devem se alegrar na presença de Deus, diante de uma perseguição numa terra estrangeira, é que a sua herança está guardada por Deus.
Isso é muito interessante. A segurança da herança eterna é protegida para os cristãos. O versículo 4 e o versículo 5 nos revela que mediante a fé, uma herança incorruptível, incontaminada, que não pode se murchar, está guardada nos céus, para mim e para você. Não importa a dificuldade, não importa a crise, não importa a perseguição, não importa se a perseguição é política, se a perseguição é religiosa, não importa se a perseguição ela é social, nós temos uma herança. Essa herança não está na terra, essa herança está no céu e ela está guardada, protegida, mediante a fé na pessoa de Cristo Jesus, e essa herança há de se revelar quando o Senhor manifestar-se nos céus. A segunda grande verdade sobre o motivo de alegrar o nosso coração, o coração dos irmãos, aqui na carta direcionada aos judeus, em sua maioria na Ásia Menor, está registrada no versículo 7 que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o segundo motivo para nós nos alegrarmos diante da perseguição é a segurança da nossa fé aprovada. Quando passamos por dificuldade, quando passamos por perseguições, por lutas, a nossa fé está sendo provada e ela é mais refinada. A qualidade ela é mais pura do que o ouro quando é provado pelo fogo. E detalhe, essa fé aprovada, ela tem louvor e ela tem honra. Então nós temos motivo de sobra para se alegrar no Senhor diante destas verdades. Vamos agora aqui para o nosso terceiro subtópico, o sofrimento. Diz o texto: o problema do sofrimento é o tema central da epístola, que de fato a carta tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé mesmo diante das adversidades e perseguições. Viver a situação deles e seguir as orientações bíblicas não é tão simples assim. Exige muita disciplina e fé. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, 1 Pedro 3,14, é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã. O motivo de alegria, a exemplo de Pedro e também a exemplo de Jesus. Isso aqui, meus queridos irmãos, é bastante interessante, porque o sofrimento na vida do cristão, dentro do propósito divino, dentro da vontade do Senhor, aonde glorificamos a Jesus por meio da nossa vida, ele é válido, ele é digno, ele é louvável. Então, todo aquele que sofre por uma causa, e a causa é o Evangelho, a causa é a Palavra de Deus, a causa é Cristo, nosso Senhor e Salvador, biblicamente falando, essa causa é louvável. No versículo 6, nos diz que passaremos por várias tentações. Ou seja, aqui quebra um paradigma dos neopentecostais que os cristãos, os servos de Deus, não precisam passar por dificuldades, por problemas ou algo do tipo, mas só receberiam a bondade e a misericórdia, os favores de Deus, quando na verdade nós entendemos que todo cristão ele não está imune às dificuldades e às mazelas da vida. Nós estamos sujeitos a todas as dificuldades e passaremos por essas dificuldades, pois o sofrimento também é a escola de Deus, é a pedagogia do céu, é quando Deus começa a trabalhar em nós e através de nós no momento das dificuldades. Só que eu quero deixar uma palavra aqui que vai guardar em teu coração. O versículo 6 da palavra do Senhor, ainda no capítulo 1, observe aí na sua Bíblia, o versículo 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Várias tentações. O que é interessante falar aqui é que os irmãos, eles deveriam passar por esses momentos. Ou seja, o momento de eles estarem entristecidos, de eles estarem abatidos ou por algum momento de dificuldade, era necessário eles passarem por aquilo. Tem coisas na nossa vida que é necessário passar para que gere crescimento pessoal, para que gere maturidade cristã, para que gere experiências pessoais. Deus aí nos permite passar por certa dificuldade para que gere crescimento pessoal. Nós temos inúmeras referências sobre isso na Bíblia Sagrada. Só que deixa claro que nós passaremos não só por uma tentação, não só por uma dificuldade, mas por várias tentações. Essa expressão várias, tentação na língua grega, ela remete para nós pelo menos dois grandes significados, que no caso são cores ou policromáticas, essa é a expressão. Fugi um pouco aqui, mas é policromáticas e cores, ou seja, variáveis tipos de cores. Nos trazendo a ideia que as dificuldades, as tentações que iremos enfrentar, ela tem diferentes tipos de níveis de dificuldade. Só que é interessante que no versículo 10 do capítulo 4, também da carta de Pedro, diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você percebe? Pedro usa a palavra multiforme graça de Deus, que também é a mesma expressão grega que nos dá a ideia da policromáticas, ou variáveis tipos de cores. Multi, nos leva a ideia da multimídia, aquilo que tem variáveis tipos de opções de ser alcançada. Então, o que eu posso extrair destas verdades para nós? Assim como o sofrimento, a dificuldade, as tentações que queremos passar, muitas delas são necessárias e com variáveis tipos de cor, da mesma forma,
multiforme graça de Deus também tem as suas adaptações para diferentes tipos de dificuldade. A mesma palavra usada para descrever a graça de Deus em capítulo 4, versículo 10, é a mesma palavra que nos dá a entender as várias tentações. Por isso, não importa a cor do nosso dia, seja cinza ou seja negro, Deus tem graça suficiente para suprir nossas necessidades. Há uma graça para enfrentar cada prova. E não há prova que não tenha a sua graça. Receba esta palavra e coloque em prática em sala de aula. Vamos aqui para nosso segundo tópico desta lição. O segundo tópico fala sobre a santificação recebida na justificação deve ser mantida. O primeiro tópico fala uma santidade que traz esperança. O segundo tópico fala Deus é santo. E o terceiro tópico fala Deus é o único juiz justo e também imparcial. Vamos para o primeiro tópico do segundo tópico primeiro subtópico do segundo tópico desta lição. Uma santidade que traz esperança. O texto que estamos estudando é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 21. Faz parte de uma seção maior que fala sobre o novo status do cristão e suas consequências. Esta seção é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, sendo que os primeiros servem como fundamento para os imperativos. Então, essa santificação que nos traz esperança é justamente o que nós precisamos ter como convicção em nosso coração, que não tem como viver na presença de Deus sem a santidade perante o Senhor. Pois o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele é feliz em dizer que sem a santificação perante o Senhor é impossível, ver ao Senhor. Nesse caso, é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual não veremos o Senhor. Então, a santificação, ela gera em nosso coração a esperança e a certeza que estamos no caminho certo a encontrarmos com o Senhor nos ares. Então, a santificação, ela começa na nossa conversão. Só que existe um processo. Esse processo é bastante interessante do que nós precisamos fazer, qual o procedimento que precisamos evitar para vivermos essa vida de santidade. E o versículo 13, ele deixa para nós algumas verdades do capítulo 1 que nos ajuda a compreender e o que não fazer para que a gente possa viver essa vida de santidade. Observe comigo o versículo de número 13, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Observe o que o apóstolo Pedro está escrevendo para nós. A primeira grande verdade que nós precisamos tirar aqui desse texto é que ele fala que nós precisamos cingir o vosso entendimento, Ou seja, um pensamento oriental e metafórico, que seria aqui amarrar aquilo que está solto. Cingir é prender, amarrar. Então, uma das características para vivermos uma vida de santidade é amarrar aquilo que nos atrapalha. O judeu, ele precisava se cingir a sua roupa que estava solta, amarrar aquilo que poderia lhe atrapalhar tanto no seu trabalho como também em uma possível batalha. Então, amarrar aquilo que está solto, não cingindo a roupa solta, atrapalharia no trabalho ou também em uma batalha. Pedro está dizendo: não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Então, jovem, você que está me ouvindo, professor, professora, meu querido irmão, minha querida irmã, é importante ressaltar isso nessa geração que a gente está vivendo. Há muitos pensamentos, há muitas coisas acontecendo em nossa sociedade e nós precisamos aqui preservar a nossa mentalidade e concentrar esta mentalidade na santa, poderosa palavra de Deus. Então, o versículo 13 está deixando claro que é necessário cingir o nosso entendimento, não deixar nenhum entendimento, nenhuma palavra solta que atrapalhe a nossa conduta, nossa batalha, os nossos conflitos, que atrapalhe nossa santidade perante o Senhor. Precisamos amarrar aquilo que possa atrapalhar a nossa santidade perante o Senhor. Ainda tem outra verdade, ainda no versículo 13, na parte B. Louvado seja Deus. Me desculpe pelos barulhos, é porque o estúdio ainda não é acústico, tá passando um avião aqui, tem música aqui do vizinho, é uma benção, mas fica comigo e vamos aqui entender isso. Ainda falando sobre a questão da esperança da santidade, no versículo 13 diz: sede sóbrios. Sede sóbrios. A palavra sóbrios no grego nos dá a ideia de domínio próprio, ou aquele que se controla, ou aquele que está no controle. Então, ser calmo, estável, controlado, ponderar as coisas é o estado da sobriedade. Então, sede sóbrios é uma orientação do apóstolo Pedro para o nosso coração. A mente deve estar livre de qualquer precipitação ou confusão. Então, a sobriedade nesse tempo, ela nos precaver de tomarmos decisões precipitadas ou até mesmo impensadas diante de uma sociedade imediatista, onde não tem paciência de esperar tudo e todas as pessoas estão agoniadas para ter todas as coisas no estalar de dedos, num clicar do mouse, no enter do teclado, onde as pessoas querem tudo muito fácil, tudo muito rápido. Nós precisamos observar isso, ter sobriedade, ter calma, ter temperança, ter paciência, para que as nossas decisões não sejam precipitadas e também nós não entremos em confusão.
A terceira observação que nós podemos observar aqui no versículo 13 é esperar inteiramente na graça de Deus. E esperar inteiramente na graça de Deus é olhar para frente, para a recompensa futura, para a segunda vinda de Cristo, que no caso que é para a glória que nos aguarda, né? O objeto da nossa esperança é a graça de Deus que nos está sendo trazida, olhando, nesse caso, para trás, para a cruz do Calvário, e também olhando para frente, que é o aparecimento do nosso Senhor Jesus. Então, esperar inteiramente na graça de Deus também é uma ferramenta fundamental para nós mantermos uma vida de santidade. Por esse motivo, que quando nós lemos acerca do espinho na carne de Paulo, onde a Bíblia diz que Paulo ele ora em 2 Coríntios pelo menos 3 vezes, no capítulo de número 9, e enquanto ele insiste a orar ao Senhor, o Senhor interpela a sua oração dizendo: Paulo, né, não me insta quanto a isso, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, nos momentos de dificuldade, no momento de fraqueza, no momento de entristecimento, que a graça de Deus ela entra em ação de uma forma poderosa e nos mantém de pé para a glória e honra do Senhor. Então, nos manter e esperar inteiramente na graça do Senhor, ela é uma recomendação para vivermos com a nossa santidade perante Deus e alimentarmos a nossa esperança até que o Senhor venha. E que o segundo tópico, né, o segundo tópico é Deus é santo. Deus é santo. E diz o texto: o intelecto limitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo o que lhe é possível conhecer e compreender. Dessa forma, a compreensão possível ao ser humano foi sendo revelado ao longo da história, por meio da palavra de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, sendo a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a vida e a obra de Deus. Deus é santo. Então aqui, o nosso querido pastor Nathaniel das Neves deixa claro para nós que o nosso ser limitado, né, nosso intelecto totalmente limitado, é incapaz de compreender a santidade de Deus. A santidade de Deus ela é um atributo de Deus, é uma qualidade do Senhor. Ele é santo. Ele é santo. Deus é santo. Então quando a gente estuda sobre isso, é um assunto muito extenso, mas fica ainda muita coisa a ser compreendida sobre essa ideia e foge da nossa compreensão. Então, o que se aproxima mais da santidade de Deus? Nosso exemplo, nosso modelo de santidade é a conduta do nosso Salvador aqui na terra, nosso Senhor Jesus. Ele é o exemplo de santidade de Deus a ser seguido aqui na terra, porque Deus é santo. De igual modo, devemos refletir o caráter de Deus, né? Nesse caso, nós entendemos o que o autor falou sobre a santidade imperativa do Senhor. Deus é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É uma orientação pelo fato de ele ser santo. Então, sobre esse estado da imperatividade, a santidade imperativa, eu gostaria de ressaltar aqui algumas coisas. A santidade imperativa, porque ela alcança todas a área da nossa vida, né? Sede santos, porque Deus é santo em toda a vossa maneira de viver. O que está registrado em capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Ou seja, nenhuma área da nossa vida está excluído da nossa vida perante o Senhor em santidade. Todas as áreas da nossa vida, elas devem ser separadas para Deus, de modo que glorifique ao nome do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Você percebe? E aqui, jovem, é justamente que vai na contramão de tudo aquilo que esse mundo prega para nós. Uma sociedade tão relativizada, tão cheia de opiniões e de ideologias, a nossa santificação perante o Senhor ela é absoluta em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso viver de dupla personalidade. Eu não posso viver em dois mundos, um na igreja e outro de fato das coisas desta vida. Eu não posso misturar as coisas do Senhor. Eu não posso ser uma coisa na igreja e ser outra coisa fora da igreja. A santidade ao Senhor é o caráter de Deus em nós. Uma vez que esse caráter é refletido, o nome do Senhor é glorificado, e conforme Paulo escreve à igreja em Tessalônica, essa santificação é em tudo, todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo, de modo que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda falando sobre a santidade imperativa, o apóstolo Pedro ele faz questão de mencionar uma referência bíblica. Né? Nesse caso, é uma clara evidência das Escrituras. Quando ele cita Levítico, capítulo 11, versículo 44, apelando para a palavra de Deus, Pedro está deixando claro que essa santidade que nós devemos colocar em prática não é uma coisa da cabeça dele, é uma coisa que está escrito na poderosa palavra de Deus. Então, uma santidade imperativa que tem base bíblica, que está escrito, né, Levítico, capítulo 11, versículo 44, que a santidade ao Senhor, ela é uma coisa negociável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o terceiro subtópico. Deus é o único juiz justo e também imparcial.
No segundo parágrafo diz assim: Deus conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa. Por isso, ele pode tomar decisões justas e imparciais. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico. Ele constantemente, por meio do Espírito Santo e sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos, com vista ao arrependimento, à mudança de comportamento e ao crescimento da vida em santidade. Então, Deus é um justo juiz e imparcial. Ora, o julgamento de Deus, ele é perfeito. Assim como ele é pai, também ele é juiz. O fato de chamarmos de Deus Pai não nos dá o direito de nos amoldarmos às paixões mundanas, porque o mesmo Deus que a gente clama por Pai, ele é o mesmo juiz, e esse juiz não faz acepção de pessoas. Ele vai julgar retamente, ele vai julgar de uma forma que os nossos atos e condutas ficarão expostos diante dele, e a partir disso serão julgados os nossos comportamentos. Então, quando esse Deus que não faz acepção de pessoas entra em ação, não existe imunidade, não existe parcialidade. Ele é imparcial neste julgamento. E está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, ou em algumas traduções, não aceita recompensa. Então é esse Deus que nós servimos, um Deus justo e também imparcial. Detalhe, o julgamento que esse Deus, o nosso Senhor, vai nos fazer é segundo as obras de cada um. E aquilo que eu já disse, não há imunidade, não tem preferência, Deus não inocenta o culpado. Então, segundo as nossas obras, seremos julgados. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, quando o Senhor julgará as nossas obras, julgará os nossos comportamentos perante o Senhor, né? Então isso precisa entrar em alerta, porque nós precisamos estar atentos quanto a esta verdade da palavra do Senhor. E ainda mais, existe no versículo 17, que é o texto que nós estamos aqui falando sobre o estado da imparcialidade do Senhor, um juiz reto, um juiz justo, que ele vai nos julgar segundo as nossas obras, ele é juiz, ele vai nos julgar segundo as nossas obras, e ainda mais, nós devemos andar em temor perante o Senhor. Andar em temor perante o Senhor caracteriza aquela reverência, aquele respeito, né? Temor aqui é referência e respeito durante o tempo da nossa peregrinação. Então, é uma evidência de quem vive uma vida de santidade, andar em temor perante o Senhor. E a gente tem observado tantas coisas acontecendo nesse tempo, principalmente no nosso meio cristão, onde as pessoas muitas das vezes perderam o temor até mesmo dentro da casa do Senhor, fazem uso das coisas de Deus como um ato de banalização. Muitos perderam o temor ao Senhor, fazendo uso da palavra, fazendo uso dos dons espirituais, fazendo uso das coisas espirituais que nós sabemos. Mais uma vez, o avião aqui atribulado atrapalhando nossa aula. Mas perceba, há um tempo onde a falta de temor dentro das congregações, das igrejas, ela tem sido caráter de escândalo para o mundo. E Satanás ele quer se apropriar destas coisas justamente para de escarnecer da igreja e também zombar. No entanto, o Senhor nos adverte que é necessário vivermos debaixo do temor do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, esse aqui é o nosso segundo tópico da nossa lição. Vamos, tópico 3, a santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. O fundamento para a liberdade é o resgate. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. A escravidão e a servidão eram práticas comuns, havendo várias formas para uma pessoa se tornar um escravo. O escravo ficava submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma liberdade para fazer uso da sua vontade ou tomar uma decisão. Quem decidia por ele era seu dono. Era o seu dono. Isso ocorria porque ele era seu dono, isso ocorria porque o escravo não possuía recursos adequados para comprar sua liberdade, o que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro por meio do pagamento do resgate. No Novo Testamento, este fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus. A grande novidade do Evangelho é a apresentação de Cristo como o único que teve a condição de pagar pelo resgate de toda a humanidade, não com coisas corruptíveis, mas com seu sangue investido na cruz. Os destinatários da carta não tinham recursos e ninguém para defendê-los nos tribunais romanos, mas nos tribunais de Deus, eles tinham um sublime advogado. Louvado seja Deus. Libertos, essa santificação que liberta é o que Cristo fez com nós. Um resgate imerecido, a graça de Deus, o favor imerecido entra em ação na nossa vida, então fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. É importante esse caráter histórico dos escravos, que naquela época era bastante comum, quando o escravo ele poderia ser livre por algumas formas. Dentre estas formas se encontra a via de um terceiro que compraria a sua liberdade, compraria ali a sua vida e, consequentemente, esse que era escravo de uma situação passa a ser também agora escravo de outro, no entanto com uma liberdade maior. Nesse caso, é importante ressaltar que o Senhor nos resgatou da vida de escravidão, de uma vida de solidão, uma vida de miséria e de pecado. Então, quando o Senhor nos resgata desta vida pecaminosa, Ele nos dá acesso e direito a uma liberdade cristã. Essa liberdade não nos dá o direito de vivermos uma vida de libertinagem, mas uma vida submetida à santa e poderosa palavra de Deus. Agora, nós servimos ao Senhor, pois Ele foi lá e comprou o nosso passe
face, comprou a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante atentar para estas verdades no Antigo Testamento, onde os escravos eram resgatados por via de um terceiro. E esse terceiro é o nosso Senhor e Salvador. Nós entendemos ao longo do Antigo Testamento que a oferta e o sacrifício do sacerdote, ela não poderia ser feita por um tipo de animal que continha mancha ou defeito ou qualquer outra aparência ruim. Então, uma vez que esse animal, ele se enquadrava nas características perfeitas, era oferecida ao Senhor, e consequentemente o Senhor, ele recebia a adoração do povo. De igual forma, Cristo, o perfeito, imaculado, sem pecado algum, padeceu por nós, nos resgatando da vida de pecado, escravos do pecado agora, libertos pela santificação na pessoa de Jesus Cristo. E que é tão interessante porque esse preço do resgate, Pedro compara com uma das mais preciosidades, né, de riqueza que temos aqui na terra, que são os ouros, né? Pedro compara negativamente, depois positivamente, que é ouro, prata e pedras preciosas, que essas ferramentas, esses materiais não se comparam com o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Então fomos resgatados por um alto preço, e o preço é o sangue de Jesus Cristo. O segundo tópico fala assim: o cristão é resgatado para ser livre. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, surge na plenitude dos tempos, no momento exato planejado por Deus. O cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para uma vida de santidade que liberta da escravidão do pecado. Todavia, a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos, para viver uma vida genuinamente cristã como parte da nossa natureza. É o que nós já temos falado anteriormente. O resgate da escravidão por meio do sacrifício de Cristo nos trouxe a liberdade da escravidão do pecado, mas não nos dá o direito de vivermos uma vida de libertinagem ou de cumprir tudo aquilo que aponta ao nosso nariz, os nossos desejos e vontades, mas nos submetemos a viver uma vida de santidade perante o Senhor. Então, meus queridos irmãos, uma vez resgatados por Cristo, nós precisamos viver a vida em santidade conforme a vontade do Senhor. Nosso terceiro e último tópico fala sobre a libertação plena se dará somente com a glorificação. A graça tem muito a oferecer, o tempo da graça é eterno, portanto infinitamente maior do que o da escravidão do pecado e morte espiritual. A participação da morte e justificação e na ressurreição de Cristo, a glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Uma vez justificados e participantes do processo de santificação, o cristão já está no caminho da vida eterna com Deus. Por isso, a insistência do autor em exortar aquele povo sofrido, a fim de manter a santidade adquirida na sua justificação e regeneração, com liberdade em Cristo, reconhecendo o valor do resgate das suas almas. Meus queridos irmãos, nesse último subtópico desta lição, é importante ressaltar que a obra vitoriosa de Cristo nos dá confiança para colocar a nossa fé em Deus com total segurança. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, é o que Tito deixou claro no nosso coração, em sua carta, sua epístola, que é uma verdade na nossa vida. Tudo que Cristo fez por nós, faz por nós, ainda há de fazer, deve gerar plena confiança. E essa santificação processual, ela se concluirá e seremos glorificados, com o corpo glorificado, no aparecimento do Senhor Jesus, nos promovendo um novo corpo, um corpo glorificado, incorruptível, um corpo onde nós estaremos aptos para entrar nas mansões celestiais. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, como esse povo estava recebendo esta carta, nós precisamos manter o processo da santificação até que o Senhor venha, que é onde vai se consumar a santificação processual que nos dará a plena glorificação. Então, meus irmãos, nós concluímos aqui a nossa aula, uma aula bastante prática e objetiva nos pontos. Você percebe que nós não adentramos em outros pontos da lição, onde você também pode estar agregando isso na sua sala de aula. E a nossa conclusão diz assim: aprendemos que Pedro, em sua primeira carta, escreveu para pessoas que, na sua maioria, eram estrangeiras. Por isso, elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terras e receber herança. Todavia, sentiu alegria por participar do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra. Elas foram libertas para viver em santidade, apesar do sofrimento que enfrentaram em seus dias. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta aula alcance muitos corações, que abençoe a sua vida. Eu fico muito feliz em participar e poder aqui cooperar de alguma maneira aqui na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e que você seja edificado e tenha uma grande aula no nosso domingo. Em nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos.